Vamos dar início à nossa primeira aula da oficina Iniciação na Arte da Xilogravura. E para a primeira aula, nós vamos falar sobre a história da xilogravura. A xilogravura é uma palavra que deriva do grego. Xilo quer dizer madeira, gravura, impressão. Logo, impressão a partir de uma matriz de madeira. Fala-se que os primeiros registros da técnica da xilogravura é datada do século VI na China. O que é que a gente pode entender com isso? Com o advento da questão do papel, da escrita, então logo se entendeu-se que, vamos pensar que naquele tempo, se fazeria-se um documento, um rei, uma autoridade naquele tempo, ou até mesmo algum tipo de órgão, queria se replicar, fazer várias cópias do mesmo documento, então era feito manualmente a escrita, e a dificuldade chegou quando se depararam com reproduzir um documento em papel, escrita mais imagem. Como eu vou reproduzir 100 cópias fiéis, idênticas de um documento com imagem, fazendo uma a uma à mão? Então era quase que impossível esse documento ser igual. Então logo alguém teve a ideia genial de esculpir em uma prancha de madeira, prancha lisa, esculpir em baixo e alto relevo, de uma forma espelhada, logo que essa matriz, que foi chamada de matriz, esse tipo de madeira, ela sendo aplicada tinta e colocada na superfície, no suporte que é o papel, saía-se quantas cópias eu quisesse, quantas cópias naquele momento fosse oportuno. Então, logo veio acontecer a questão da xilogravura. Nasce a xilogravura de uma necessidade de se reproduzir a mesma imagem várias vezes, com um processo que não deixou de ser manual, artesanal, e até hoje essa técnica é reproduzida. É claro que, com o passar do tempo, o homem foi aprimorando essa técnica, e essa técnica passou-se, além da xilogravura, existem infinitas possibilidades de ter um suporte feito, uma matriz em baixo relevo, que ela possa se reproduzir várias cópias, quanto a pessoa queira, é infinita, né? Então, logo vem essa ideia da xilogravura. A xilogravura, aqui no Brasil, vale salientar que a história da xilogravura aqui foi o processo de necessidade dos cordelistas, uma técnica de literatura bem genuína nossa aqui do Nordeste, vinda da Europa para cá. Então, uma vez que os cordelistas, os poetas populares, faziam seus cordéis, reproduziam seus cordéis, aquele folheto, de forma bem artesanal, então logo se sentia a necessidade de também ter uma capa ilustrada. E como eu falei lá no começo da xilogravura, era feito tinha necessidade de ter um documento, por exemplo, ou uma imagem reproduzida várias vezes, a mesma imagem, né? Então, também para os cordéis aqui, foi a necessidade dos cordelistas, nossos cordelistas nordestinos, fazerem as suas próprias capas, uma vez que eles mesmos faziam os seus próprios folhetos, então eles mesmos faziam a própria capa. Então entra em cena aqui no Nordeste esse tipo de xilogravura, que é bem peculiar nossa aqui, né? Que é uma gravura
é um traço são traços rústicos, uma vez que podemos pensar que talvez os cordelistas não tinham expertise com desenho ou com alguma habilidade artística, então por isso que ficou marcado esse traço rústico, um traço que não segue padrões de anatomia, padrões de estética mais apurada, não, é um traço bem peculiar e isso virou um estilo próprio, uma vez que a xilogravura, com o seu passar dos anos, dos séculos, ela chegou a se aprimorar na Europa, de forma que, antigamente, as cédulas de dinheiro eram todas feitas com a técnica da xilogravura, né? As tipografias, que é também uma maneira de imprimir, né? Os tipos começaram a ser feitos de madeira, depois foram aprimorados para fazer em chumbo e assim sucessivamente. Então, voltando para a nossa xilogravura nordestina, ela começou aqui no nosso Nordeste, nos estados do Nordeste, com os artistas, de uma forma meio que de necessidade de ilustrar os seus cordéis. E isso, com o passar do tempo, a xilogravura, que ainda existe esse casamento, foi um casamento muito perfeito, do cordel com a técnica da xilogravura, e então alguns artistas começaram a fazer a xilogravura não mais para não mais apenas para ilustrar os cordéis, mas sim para servir de material artístico, de material artesanal, vira uma peça para decoração. Então, daí as xilogravuras começam a ganhar espaço, viram gravuras e vão para as paredes das casas e ilustrar com grandes artistas. Aqui eu posso fazer menção de alguns artistas nossos nordestinos, daqui de Pernambuco, que é o saudoso Dila, o saudoso mestre Costa Leite. Temos também um grande mestre, que é o Marcelo Soares. Temos aqui, bastante famoso, a família Borges, na pessoa do mestre J. Borges, e tantos outros artistas. E eu, aqui agora nessa nova leva, junto com outros artistas dessa nova leva da xilogravura, estamos aqui dando continuidade à técnica da xilogravura, que hoje ganhou o mundo de uma forma não apenas mais ilustrando as capas da literatura de cordel, mas hoje a gente pode ver a xilogravura em várias situações de uma gravura virando um quadro para decoração de casas, a ilustrações de peças de campanha publicitárias, ilustrações em revistas, em livros e por aí vai. Então, esta é um resumo da história da xilogravura até os tempos de hoje. Tá bom, pessoal? Espero que vocês se aprofundem mais. Na nossa apostila da nossa oficina tem mais conteúdo falando sobre a história da xilogravura, que já está disponível para vocês aí. Ok? Então vamos lá. Até a próxima aula.